Olá, pessoal. Convidando aqui a Mari e o Flávio. Tudo bem? Oi, Flávio, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Tô. Tá tudo bem também. Tá um Oi, pouquinho. Oi, Mari, tudo bom? tudo e aí? Boa noite, gente. Boa Tudo noite, bem. Mário. Agora melhorou, Flávio. Tava um pouquinho abafado. E aí, Maravilha. gente, tudo bem? Tudo bem, e Tudo bom? vocês? Eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Não. Flávio, Será que sou só eu? Flávio tá me Deve vendo? deve ser você, Mário. Eu tô vendo ela. Ué, então toca aí. Acho que é só o meu. Hum, tá normal. Então, beleza. Ah, beleza. A Lívia entrou, tá tudo normal. Bom, vamos lá, gente. Que tema. Bom, Flávio tá em Brasília, né? Eu Combinando tô em com o Brasília. tema, tá no ambiente adequado. É perfeito, né? Tá vendo? Tá em Brasília, muito importante. Deixa eu mudar isso pra cá pra ver se fica melhor. Não deu certo. Beleza. Gente, o tema tá muito na moda, porque vocês não sabem que eu recebi um artigo hoje do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo só falando sobre emendas. Emendas parlamentares. E aí, Olha, gente, pelo Dimas Ramalho, ele dá vários números aqui que eu até vou trazer para a gente poder debater um pouco, né? Que na verdade esse assunto veio muito à tona porque o orçamento agora é muito alto, né, para isso. Não é que é muito alto agora, mas isso já é uma grande parte do orçamento. Então, era uma festa maluca, né? E agora resolveram colocar as coisas, ajustar as coisas, Flávia, é isso? O que tá tão é. falado as emendas hoje em dia? O que tá acontecendo? Então, vamos lá. Só para a gente deixar em pé de igualdade o pessoal, para o pessoal entender um pouco como que funciona, tá? Para a gente estar em nível de igualdade de conhecimento. Lá atrás, FHC, governo Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, eles utilizavam essa ferramenta de passar dinheiro para os parlamentares para que os projetos dele, a janela dele ali, pudesse ser aprovado. Porque as emendas parlamentares naquela época, elas eram de forma discricionária. O que é isso? É aquele pedacinho que sobra do orçamento, do qual o governo pode estar remanejando para um ou para outro. Ele tem uma livre Uhum. escolha, diferente do vinculado, que é aquele que ele tem que gastar com base no que está exigindo. Um exemplo, gastar em saúde, assistência social e por aí vai. Lá no governo Dilma, a gente teve, então, o presidente da Câmara à época, o Henrique Eduardo Alves, que aprovou uma PEC, né, no qual ele vinculou e deixou essas emendas impositivas, é por isso que chama impositivo. Ou seja, 1,2% da receita corrente líquida do governo federal vai ser destinado para os parlamentares. Então Ah, ele chegou lá no governo Dilma e falou: agora é obrigatório, parou essa coisa de barganha, só dá destinar recurso para um ou para outro. Agora todos os parlamentares têm direito a 1,2%, considerando que esse 1,2%, 50% deve ir para a saúde. Pois bem, então ele virou vinculado. O governo tem as tá. despesas vinculadas e 1,2% vai para os parlamentares. Mas o que ocorreu aí, que a gente veio nesses últimos 10, 12 anos, com Michel Temer, Bolsonaro e Lula agora, aquele pedaço ainda da pizza ali, do orçamento que é discricionário, é destinado para os parlamentares também. E é isso que o Ah. Ou governo seja, aumentou o número. aumentou o número. Então, o STF ele veio com duas frentes. A primeira frente, que ele, no ano passado ele acabou suspendendo, foi as emendas especiais. Mas as emendas especiais, elas são vinculadas, são impositivas. Só que como que funcionam essas emendas especiais? O governo
estadual ou o governo municipal, ele vai lá, ele consegue esse recurso com o parlamentar, que é um recurso que o parlamentar tem obrigatório, então, né, é uma emenda impositiva, e esse recurso cai na conta do município. É uma conta específica para a emenda, mas não existe burocracia e transparência para a rastreabilidade desse recurso. E aí, Uhum. o STF viu que, por conta dessa falta de rastreabilidade do recurso, houve a necessidade de suspender as emendas. Então, esse é um ponto. Um outro, que são essas discricionárias, que eles chamavam de emenda de relator. Então, o Lira, ali, enquanto presidente da Câmara, estava nadando de braçada com as emendas, no qual ele tem a base, e a base conseguia muitos recursos discricionários para enviar para os seus lixos, né? E aí também pergunto, por que o território ali do Lira é o território que mais se beneficia com emenda de relator? Né? Qual que é a finalidade disso enquanto política pública? É lá que precisa mesmo? O que o governo federal está destinando para lá? Suspendeu-se a emenda de relator e criaram-se as emendas de comissão, que são as comissões dos quais eles têm ali direito aos recursos da mesma forma. E isso foi suspenso também pelo STF. Então, a gente tem lá o orçamento secreto, lembra lá do governo anterior, que falasse muito do... Era o RP9, que eram as emendas, RP9 é resultado primário número 9, que veio através desses recursos discricionários. Acabou o RP9, virou-se o RP2, resultado primário 2. Só mudou o número, gente. A finalidade é a mesma, tá? Enviar para aqueles líderes, né, dos quais conseguem os recursos para votar ali a favor do governo e estar junto com a base. Né? E é isso que o judiciário e os órgãos de controle têm apontado. Depois você vai vir com os números aí. E qual que é a deixa que eu falo aqui? Que aí vamos jogar um pouco para a população. Tem bastante pessoal que nos ouve aí também do outro lado. Né? A gente tem que ter sabedoria enquanto vai escolher o parlamento. Porque quem manda hoje no orçamento do Executivo Federal é o parlamento. E as pessoas não se ligam nisso. As pessoas eles querem um super-herói. Se você vê lá nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. Eles querem um herói. Então, botaram no Trump lá. Mesma coisa aqui. Então, saem os heróis com as suas ideologias, vendendo aí as suas políticas, as suas ideias. Né? E as pessoas esquecem que tem um parlamento do outro lado e é o que domina e manda no orçamento. No governo Lula foi assim, no Dilma 1 e 2, só não foi mais porque ela caiu, né? No governo Michel Temer foi assim, Bolsonaro só foi crescendo. Né? E Lula, novamente, agora também. Então, é isso que a população tem que se ligar enquanto eleitor e enquanto ali participante, né, da sociedade, em escolher os seus parlamentares de uma forma do qual não ocorra essa forma de privilégios e seja uma coisa mais transparente, mais justa para todos, né? Ô, Flávio, olha só. Então, hoje, Flávio, a gente tem, só para entender, hoje a gente tem uma parte do orçamento que é para emenda obrigatoriamente. Perfeito, isso mesmo. E a outra Desde parte... 2014, a gente tem esse direito adquirido dos parlamentares, do qual o governo tira do seu orçamento ali e destina para os parlamentares um montante de recursos para eles conseguirem fazer suas políticas públicas. E a outra parte é discricionária, ou seja, é livre. E agora o que você está dizendo é que é decidido pelas comissões, é isso? Essa parte discricionária é livre? Eram as famosas emendas de relatoria, né, de relator. E agora são das comissões. Inclusive, hoje de manhã eu estava ouvindo o jornal e aí estava uma notícia falando isso, que está uma briga na Assembleia, lá no Parlamento, de quem vai para que comissão, todo mundo querendo ir para a Comissão da Saúde, inclusive, justamente porque é a comissão que recebe a maior quantidade de recurso por conta das emendas, né? Hoje a CNN estava falando justamente isso de manhã.
Olha os números que o tribunal aponta aqui nesse artigo do Dimas, né, Ramalho? Em 2020, esses gastos atingiram um montante, não, 2022, de quase 14% do orçamento discricionário. Em Olha isso. 2024, 2 anos depois, então era 14%, 2024, ano passado, quase 20%. É muito, Só do né? discricionário. É muito. Isso representa 45 bilhões de um total de 230 bilhões do orçamento discricionário. Então a gente tem que pensar que tem 45 bilhões nas mãos dos parlamentares para decidir como distribuir esse dinheiro, né? E não Ô, Flávio, mesmo são explica deles, como que né? funciona. Daí vai para a comissão e como é que isso chega no município? Vai para o estado também ou é só para o município? Como que isso é dividido? O parlamentar escolhe para onde ele quer que vá o dinheiro? Ele escolhe para onde vai, pode ir para o município, pode ir para o estado, e alguns recursos para as OSCs, Para as né? entidades Para as diretamente. Assim, passa entidades pelo filantrópicas município, né? também. Aham. E como que é feito, Mara? Ele vai indicar esse recurso, e aí via o sistema do governo federal aqui, o CIAF, ele indica esse recurso, automaticamente esse programa é disponibilizado de sistema para o órgão beneficiado. E um dos apontamentos do STF foi que quando você aparece no órgão beneficiado do recurso, não aparece o nome do parlamentar que indicou. Quando era de Não, Ah, relator, não aparecia. O deputado federal Zé da Silva indicou para você. Não aparece. Você fica descobrindo como. Ele tem contato, envia um ofício, tudo extra formalidade, né? Do qual hoje é essa exigência. Tem que aparecer o nome do parlamentar que indicou, para saber pelo por que ele está princípio indicando. da transparência, né? Inclusive. Isso. Então a gente tem essa. E é legal que você trouxe, Mari, porque do artigo aí, né, do Tribunal de Contas, o uhum. parecer do Flávio Dino, quando suspendeu as emendas especiais, ele dá um parecer, ele mostra um dado que os países da OCDE, o Brasil que mais gasta com parlamentar nesse sentido, representando quase 20% da discricionários, igual você trouxe aí. Uhum. Os outros países, o que chega mais próximo é 3%. Nossa. Então, veja a discrepância de recurso, né, na mão dos parlamentares. Mais Sim. uma vez, o poder que eles têm em mãos para executar as políticas junto aos municípios do Brasil. Sim. Olha outro dado interessante que tem aqui, gente. Aí o Tribunal de Contas passou a fazer bastante auditoria, né, em relação a essa questão de emendas. E uma das auditorias foi para 30 municípios, proporcional à sua população, os que receberam mais recursos, né? E aí eles identificaram aqui que algumas cidades de pequeno porte, como por exemplo Tauá, no Ceará, que possui só 60 mil habitantes, recebeu 788 milhões num determinado ano aqui da auditoria. Então, é muito dinheiro para um lugar muito pequeno, sem um planejamento, né? Sem uma organização mesmo de como isso vai gastar. Às vezes, o poder público nem sabe como gastar isso. Não acontece isso, Flávio, às vezes? Muito, acontece muito. Você, quando vai demonstrar o impacto do seu projeto, que vem o recurso da emenda, você não consegue demonstrar, porque ela é inviável, é desnecessário. Eu Isso. lembro, na época do governo anterior, que veio para a saúde bucal de um determinado município. Eu não lembro o município aqui, era o governo anterior, o governo do Bolsonaro, que daria para fazer cirurgias e trocar os dentes da população inteira por 4 vezes. O valor que Nossa, foi. Então você vê a discrepância enquanto o recurso vai indo para o ralo, né? sem planejamento. Ele primeiro vem para depois decidir, né? Isso, O que vai fazer. Claro perfeito. que ele vem para ser aplicado num lugar. Sabe o que eu acho também outro ponto muito vulnerável desse assunto é prestação de contas. Por quê?
Aí o município recebe, passa para uma entidade, às vezes, né, sem fins lucrativos, para ela executar alguma ação aí nesse sentido, ou faz uma contratação para uma obra, né, eventualmente, enfim, transfere aí esse recurso e nessas parcerias com entidades sem fins lucrativos, muitas vezes não tem essa prestação de contas, né, adequada. Tem uma falta de Tem, transparência aí também, não tem? tem. Principalmente quando a gente fala em OSC, né? Elas não estão ainda estruturadas para dar a transparência necessária. Lembrando que é um dinheiro público, né? Tem que dar transparência, tem que seguir o regime que é do direito público. Mas elas não E estão preparadas. às vezes acha que não precisa, porque é emenda. Eu já Isso. ouvi isso. Ah, não, é emenda, não presta contas. Então, É. tem que. Qualquer recurso público, gente, isso é bom ficar bem claro, né? Qualquer particular que utilize recurso público é obrigado a prestar contas, como o poder público tem que prestar contas das suas coisas. Isso é bem importante deixar claro, né? Um outro dado também que a gente pode notar é a questão da indicação errada do parlamentar. Vou ser mais prático. O parlamentar ele quer enviar recurso para custeio da rede hospitalar. Vamos lá na Mari, lá que está lá no Marugate. Então ele quer ajudar lá o Marugate e ele vai enviar custeio. O que é custeio, pessoal? É aquela despesa do dia a dia. Então você tem ali luvas, insumos, né? E por aí vai, no qual o parlamentar Para pode enviar funcionar, recurso para para a isso, unidade para funcionar, para a funcionar. máquina continuar funcionando. Né? E aí o parlamentar ele vai e indica para a rede de atenção primária, hoje atenção básica, né? O governo mudou novamente o nome para atenção básica. Ou seja, aquele hospital que é o Mário Gato que ele queria atender, ele não vai atender, porque a atenção básica são os centros de saúde, as unidades básicas de saúde, centros de saúde, é para isso que vai o recurso. E aí chega lá no sistema para a gente assim, ó, parlamentar X enviou 5 milhões para as unidades básicas de saúde, porque é atenção primária e saúde. E ele envia um ofício depois falando, não, ele quer atender o Mário Gatti, ele conversou com a Mariana lá, e viram que está precisando de custeio naquele hospital, só que não vai chegar lá, porque ele indicou errado, olha a falha técnica, entendeu? Ou ele quer fazer, enviar o custeio e ele envia investimento. O que é investimento? Quando a gente trabalha com obra, com aquisição de material permanente, né, como um veículo, um ônibus. E aí ele envia investimento, os 5 milhões para investimento, falando que é para o custeio. Não é. E o que você vai fazer com esses 5 milhões de investimento? Sim. Você fica, né? Muitas vezes a gente tem que devolver. Você não vai abrir um novo centro de saúde, porque tem o custeio do centro de saúde, você não está planejado para isso. Olha só que problema técnico que tem também nessa indicação, entendeu? Isso Total. acontece muito, né? Do município, do executivo não conseguir gastar o dinheiro, ou porque não conseguiu licitar, ou porque não planejou, ou porque não era aquilo que ele precisava, e ter que devolver o recurso, né? Tem que devolver. Acontece, no caso da indicação de um investimento, vamos lá, para uma construção numa área irregular. Então, ele nem pesquisou, nem conversou com o município e indicou numa área que é uma área de preservação permanente. E aí, como que você vai construir nessa área? Você não pode, né? Então, olha, são várias falhas que a gente tem mapeado, do qual o recurso não chega na ponta, a sociedade sofre por conta Sim, disso. Então, não sim. conversar antes, não ter esse planejamento anterior à indicação da emenda, o governo federal está votando agora, por incrível que pareça, não votou ainda, o orçamento de 2025. Segundo o novo presidente da Câmara, vota agora depois do Carnaval. Votando o orçamento, sai o decreto de execução. Com o decreto de execução, você começa as conversas com os parlamentares para captar os recursos. É nessas conversas que você tem que mostrar o jogo certo. Ó, aqui pode, É, aqui não pode, aqui é assim, aqui é assado. Não sair indicando, né? Então, sim. é uma situação que você tem que conversar antes. E aí o município, Flávio, o que você entende assim que é adequado para isso? Tem que ter um representante para fazer essa interface, ou o próprio gestor público, ali, o prefeito, ou quem de direito, já tendo analisado com todas as secretarias também o que está precisando, o que não está, isso? Como que Isso mesmo, operacionaliza isso? e é legal isso que você está falando, porque assim, eu vejo alguns municípios já entendendo isso, criando até secretaria
desse assunto. Tem que ter. Eu vi que a Americana tem, né, o secretário Vinícius, Sumaré agora também tem uma secretaria voltada a esse assunto. E para quê? Você ali, enquanto, primeiramente, na captação de recursos, você trabalha com estratégico, né? Uhum. Você lidar ali com as pastas, dos quais elas têm projetos prioritários e não coube no orçamento dela. Então, com esses projetos prioritários, você vai buscar recursos. E depois você trabalha na questão da efetividade desses recursos, que é a gestão propriamente dita. Que é fazer chegar esse recurso na ponta. Não adianta só você ser eficaz em conseguir e não ser efetivo em entregar. Você Em tem que ter ter os dois resultado. indicadores aí, né? Isso. E aí é interessante porque assim, vários municípios têm se estruturado para isso. Está tendo o seu ponto focal, o prefeito está delegando, nomeando o secretário com essa atribuição. E é bacana porque você vê o município crescer, né? Ele consegue demandar junto às outras pastas e buscar recursos. Senão, o município ele fica no feijão com arroz, gente, porque o que entra de receita para os municípios é a máquina, para manter a máquina, que é caro, não é o valor, né? A gente tem isso em 99% dos municípios no Brasil. Ou você tem Sim. uma estrutura para buscar recursos e trazer investimentos para o município, pode ser operação de crédito ou fundo perdido, ou você só mantém a máquina ali, o funcionalismo público e a manutenção da cidade. Você não consegue evoluir enquanto ao que você vendeu lá quando foi candidato a prefeito, né? Sim. Então, isso serve, esses recursos, né? Eles ajudam muito a operacionalizar as políticas públicas, o plano de governo, né? Que foi identificado, porque o orçamento municipal às vezes é muito escasso, né? Então, tem que aproveitar bem esse recurso com planejamento, né? Isso que eu ia falar, e se o Mesmo. município não aprender a fazer planejamento, não conseguir se planejar, não ter clareza, né, do que ele quer, do que ele busca, né, de qual é a sua política de governo, o que ele vai fazer, quais as ações, ele não vai conseguir nem pegar as emendas, nem ter acesso a esse recurso e nem depois cumprir, né, nem depois executar. Sim. É isso mesmo. Eu acho que o que o Flávio falou de estruturar uma área para isso É é o muito primeiro ponto. Porque estruturando a área vai ter alguém responsável por aquilo. Porque se ficar no oba-oba, cada secretaria vê, cada um fala com o deputado que conhece, vira uma bagunça. E aí não está estruturado estrategicamente, né? Eu acho que o primeiro ponto, não sei, Flávio, o que você pensa, mas seria estruturar uma areazinha, ainda que seja uma pessoa só. Porque tem um responsável, né, pelo assunto. Lá em 2018, fiz um levantamento e a maioria dos municípios ele tem isso. Então, uma pessoa que essa pessoa ela não pode ficar doente, tirar férias. Ela cuida de todos os convênios. Então, ela tem o PAC lá de 2009, 2007, está em andamento ainda. Os recursos novos que estão vindo, as emendas agora impositivas e por aí vai. Então, uma única pessoa. O que tem que fazer? Ele tem que estruturar um pouco mais isso, né? Com o time que tem, não precisa contratar consultor, mas com o time que tem, dá para se estruturar. Até quando eu fui lançar o livro, a minha ideia inicial era estruturar os municípios através de escolas de governo nessa área. Para Mas os capacitar. prefeitos não têm muito afim disso. Isso. Então, deixa eu fazer um livro do qual ele vai enviar para o seu time e pelo menos o pessoal fica sabendo como que funciona, né? A regra do Conta um jogo. pouco do seu livro. O que fala o seu livro? O livro ele trata basicamente. Tem uma pergunta aí, gente. Vocês entendem que essa atividade pode ser terceirizada? Putz. Existem municípios que terceirizam isso, mas eu, particularmente, entendo que dá para fazer com o que tem em casa. Com o servidor que está ali, que conhece a máquina, conhece o orçamento e consegue fazer. Eu acho difícil os órgãos de fiscalizadores entenderem que é uma atividade possível de ser terceirizada. Sabe por quê? Está intrínseco, diz respeito ao orçamento, né? Diz respeito a identificar a prioridade, para onde vai o quê. Claro que o município vai decidir, o terceirizado só vai executar, mas eu entendo que é delicado a terceirização disso. Não sei, Mari, o que você acha?
Eu acho participações para também, frente. eu não gosto muito dessa possibilidade de terceirização, não. Eu acho que, como envolve diretamente o planejamento, é É, algo que tem que estar ali é uma no atividade serviço mesmo, essencial, dentro do intrínseca. serviço. Sim. É. Ó, tem uma pergunta aqui, Flávio, Da para você, Lina. Dalina. Ela pediu para você falar um pouquinho mais sobre prazos para execução desses recursos e quando o ente devolve o recurso, para onde que ele volta? Boa. O prazo depende muito da origem do recurso. Então, as emendas especiais, elas não tinham prazo. Veio o Tribunal de Contas da União com a instrução normativa do ano passado, a instrução normativa 93, e estipulou alguns prazos para as emendas especiais. Recursos oriundos da saúde, né, via fundo. Se é do PAC, tem alguns prazos, inclusive prazos bem exíguos, bem curtos. Se é o GU, obra, são outros prazos, de acordo com a portaria com a 424 e com as suas reformas que ela teve, né? O prazo está Então você sempre tem que na portaria? O prazo tem que estar sempre ali na o portaria. prazo é sempre portaria ou instrução normativa. Tá. E aí você tem que prestar atenção na origem do recurso. Veio o Uhum. recurso, que portaria ou instrução que rege aquele recurso? É a portaria tal, e aí você vai verificar como que se executa aqui. Então, não um exemplo aqui, tá? Como licitações, que você tem lá 14133, que é a lei geral, e os decretos de execução do município que faz com que você execute os procedimentos, né? Ele é diferente, ele é dinâmico, e cada recurso tem sua fonte e sua forma de trabalhar. Para Uhum. onde vai esses recursos? Quando eu devolvo o recurso, ele vai aqui para o Ministério da Fazenda, no caso dos recursos AGUs, e se é Fundo Nacional de Saúde, ele volta para o fundo. Então, ele não volta Ah, para o Ministério Gestor. Um exemplo, eu tenho um convênio com o Ministério do Esporte. Eu devolvi o recurso, o Ministério do Esporte não vai ver aquele recurso. Vai voltar aqui para o Ministério da Fazenda, e o Ministério Fazenda aqui, porque ele está aqui do lado, tá, gente? E aqui aí, para o Ministério da Fazenda, aqui em Brasília. Aqui do lado, vizinho. está aqui de vir, né? E Então, aí ele o volta Ministério da para o Fazenda vai usar para Ministério, outra coisa. Ou vai ser superado seja, por entrega. Ele perdeu. Isso, perfeito. Por isso que os ministérios não gostam também, porque tem ali Perdeu, o seu Playboy. dia Tipo isso. analisando. Não usou, Pô, dançou. é dessa forma que funciona. Legal, legal. E todas as emendas, bom, vamos pensar na saúde, você falou, é tudo operacionalizado através, tem a portaria, e aí depois tem que ser formalizado, né? Se o executivo não for executar direto ali aquele projeto, tem que ou licitar, ou conveniar, né? Ou contratar com alguém para a Isso execução daquilo. perfeito. Legal. E hoje é tudo via sistema, né, também. É uma facilidade que a gente tem até para transparência e para a Hum, rastreabilidade do recurso. Hoje você tem os recursos que são, a maioria, a grande parte dos recursos no Transfere Gov, do governo federal, e no Demandas do governo do estado, e tem o site também do Fundo Nacional de Saúde, do qual você consegue operacionalizar os recursos da saúde. Né? E por aí vai, CIV da assistência, CIMEC da educação, dentre outros. e a prestação de contas pelo município é através de sistema também ou não? Isso, é tudo pelo sistema. Até o pagamento é feito via sistema. Então ele presta contas de tudo, dos gastos, o que foi feito através do Transfere Gov. Isso mesmo. A medição da obra via esse sistema, então ele é bem dinâmico e ele tem sempre essa questão do Tribunal de Contas estar simultaneamente analisando. Que ele pode acessar o Tribunal de Contas e verificar o que está acontecendo no município, a Controladoria Geral da União também. Então facilita para a gente, enquanto gestor, que eu sei que está sendo analisado, aprovado cada centavo. O prefeito dorme tranquilo e o Sim, gestor está tranquilo também. dorme tranquilo, está tudo sendo executado, né? De forma direitinha e transparente, senão. E que cada centavo está saindo, prestado contas e aprovado. Né? Você não tem uma É morosidade interessante falar, é muito interessante falar isso, né, Flávio, Mari? Porque não acontece só nessa prestação de contas de emenda. Hoje o Tribunal de Contas está todo via sistema e os municípios colocam os gastos e despesas, sejam com contratos e tal,
simultâneo ao que ocorre mesmo, aquele gasto, né? E o tribunal, ele vai auditando, fiscalizando por amostragem, o que ele entende, né? Sim, na hora ali, né? No momento real do que está Do que tá acontecendo. acontecendo. É diferente do que era antigamente, que o tribunal levava 2, 3 anos para começar a olhar, para pegar o processo. E mais ainda, os tribunais têm se adiantado e estão usando muito inteligência artificial. Então, Verdade. cruzamento de dados, isso agora está muito rápido, É, né? Fazem busca ele- lá por palavras, por temas. Então, assim, a fiscalização está bem eficiente. Ou seja, o gestor público tem que correr atrás aí, se tiver algum prejuízo nesse sentido, de também se modernizar, de também se planejar, né? E de mostrar efetividade no gasto do dinheiro público. O que é muito bom, né? Porque obriga o município a ter um planejamento e a ter uma boa execução e uma boa política pública com os recursos que a gente tem. sim, com certeza. Ô, Flávio, me ocorreu uma outra coisa aqui. Quando o município começa a não gerenciar bem esses recursos, ter que devolver e tudo mais, existe alguma vedação de novos repasses ou, enfim, alguma limitação para ele no futuro ou não? Se ocorrerem irregularidade da prestação de contas, ele entra, chama tomadas de conta especial. Então, é um órgão Ah, dentro do Ministério Gestor, um outro órgão, que vai colocar o município no TCE, a tomada de conta especial. E aí ele fica, o Serasa do município fica sujo. Né? Quando você vai o tirar lá SICAF, do município, isso, que a gente SICAF é de chama de fornecedor, CALC, calque. é o CALC, né? Que é o Sistema Auxiliar de Informação. Então, você vai Uhum. ver que um dos tópicos do CALC é essa irregularidade na prestação de contas. Você, estando irregular, você não consegue novos repasses, Ah, a não ser perfeito. emendas impositivas. Porque emendas impositivas é despesa obrigatória da União. Então, você pode Pronto. receber. Ah, Mas aí recursos não é o discricionários, discricionário. isso, aí você não consegue, enquanto não regularizar essa pendência junto ao TCE. Ou seja, se o gestor é ruim, né, na verdade tem uma consequência muito grave para a população, né? Que no final, na ponta, para que serve esse recurso? Para a própria população, E ela que Exato. sofre, que ela vai que sofre na ficar ponta impedida, com isso. ela Uhum. sofre na ponta. Então, nossa, É um complicado, né? assunto muito sério, né, gente? Oi, Carlos, tudo bem? Ô, Flávio, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Aí, bom, conheço lá o deputado, um parlamentar, consegui um recurso para o meu município, estou feliz. O parlamentar vem e diz assim, viu, mas eu quero que você use o recurso para comprar um tomógrafo para o hospital da cidade. E eu falo, poxa, mas eu não estou precisando de tomógrafo. Eu preciso de outra coisa, quero investir esse recurso em outro lugar. Como é que faz? Eu sou obrigada a atender o que o parlamentar quer ou eu, enquanto executivo, planejo e decido para onde vai o recurso? Você que decide, não o parlamentar. O que acontece? Se ele enviar uma emenda especial, vamos voltar lá na origem do recurso novamente. Se ele enviar uma emenda especial, o recurso é seu. Você decide o que vai fazer com o recurso, de acordo com a natureza de despesa dele. Se ele enviar via Fundo Nacional de Saúde, um exemplo que você deu, né, um investimento aí para média e alta complexidade, você vai verificar os requisitos para a utilização desse recurso. Talvez a sua unidade aí nem tomógrafo pode ter, é vedado Exato. por conta dos requisitos, entendeu? Então não tem nem como você comprar e colocar uma proposta para comprar isso, né? Você vai fazer uma proposta de acordo com o que o programa permite que você faça. Então o parlamentar ele vai indicar. Se ele indicou errado, eu quero, mas não conversou antes, você não precisa de tomógrafo, você vai utilizar o recurso de acordo com a sua necessidade. Mas mesmo que ele tenha escrito para comprar um tomógrafo, eu posso usar para outra coisa? Como é isso? Desde que Mesmo que ele seja, tenha claro, escrito. dentro da área, né? Dentro da saúde, por exemplo. Uhum. Mesmo que ele tenha escrito, você consegue fazer essa alteração sim. Sem Ah, problema algum. perfeito. Porque
Gente, isso acontece muito, né? Porque o parlamentar, especialmente o deputado, o vereador especialmente, né, que está mais perto da a população vai lá e fala: ai, tá demorando muito, eu tô na fila para fazer um exame. Aí o parlamentar ou o vereador diz: ah, tá bom, peraí que eu já sei, vou resolver teu problema, eu tenho uma verba aqui, vamos comprar um tomógrafo. E aí ele quer te empurrar um negócio que é o famoso elefante branco, que às vezes você não tem onde instalar, é um equipamento que precisa de um local adequado, né? Com outros, te dá um outro trabalho, um outro gasto, uma outra despesa. E na verdade não é isso, não é nem esse o problema, né? Às vezes o problema é outro, um problema de processo, de trabalho, talvez, mas não era a falta desse equipamento especificamente. E o município às vezes fica, o gestor, né? Fica sem saber o que fazer. Ai, mas ele, né, ele indicou, ele falou que é para isso e acha que ele é obrigado a aceitar essa indicação do parlamentar. Então, acho que isso é legal a gente deixar claro, né? Que não é, que quem determina o destino do recurso é o executivo, é o gestor, né? E legal que você trouxe, Mário, só para a gente estar fechando também, olha o efeito cascata da força, mais uma vez, do legislativo. A gente estava falando do federal. Então, o Henrique Eduardo Alves aprovou as emendas impositivas, depois veio as emendas especiais, que é um projeto, uma PEC da Gleice, na época ela era senadora. Depois veio os estados com as impositivas e especiais, agora, 3 anos atrás, e alguns municípios já trabalham as impositivas. Alguns municípios como Campinas. Então, o vereador em Campinas, ele pega uma porcentagem do orçamento do Executivo Municipal para a execução das suas políticas. Olha a força que o Legislativo veio, esse efeito que não volta mais, mas o quanto que esse pessoal está no orçamento do Executivo, quanto eles fazem parte disso e a população tem que saber acompanhar aí para estar elegendo e colocando pessoas no qual faz a diferença na sociedade. E mais uma vez a importância do planejamento, né? Sim. Se você tem um planejamento, se você tem uma proposta de governo, se você tem claro e transparente qual é o seu planejamento, fica mais difícil para o legislativo fazer esse tipo de interferência, né? E tem que ter, nesse caso que você falou, né, Mari, uma boa comunicação e gestão entre os poderes, né? Então, por exemplo, a destinação disso, claro, o vereador está lá para ouvir a população, ele é um representante do povo, foi eleito para isso, vai cuidar do seu bairro, da sua área, tal, vai pensar nisso. Mas aí ele precisa alinhar, né? Minimamente, sendo da oposição ou da situação, esse é o trabalho dele. Precisa haver um alinhamento e um planejamento, porque senão é o que o Flávio falou, não vai ser efetivo, não vai ter resultado, gente. A gente precisa parar de pensar no caminho e pensar no resultado na administração. Não adianta pensar, eu posso isso. Aí tem aquela frase do Mário Sérgio Cortella, né? Nem tudo que eu posso, eu devo. Entendeu? Eu posso receber emenda, posso destinar aqui, posso fazer desse jeito. Mas será que eu devo? Será que é bom mesmo? Será que é por esse caminho? Será que é assim? A gente precisa começar a pensar em resultado, em solução, né? E antes disso ainda, Mia, a gente tem que pensar qual é o problema que eu quero resolver. Isso é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade, né? A nova lei de licitações trouxe muito isso, essa questão do planejamento, estudo técnico preliminar, porque eles querem forçar, e com razão, o gestor a pensar antes. Mas pera um pouquinho, qual que é o problema que eu tenho que resolver aqui? Né? Tem que pensar antes. Comprar equipamento XYZ. Qual é o problema que eu realmente tenho que resolver? Será que eu preciso comprar o equipamento? Ou será que eu posso credenciar, sei lá, entidades que prestam esse serviço e eu vou direcionar a minha fila para esse exame e vou comprar o exame do particular? O que é mais vantajoso? Né? Porque o parlamentar, ele não sabe, né, qual é a necessidade, eventualmente, sabe do que ele está ouvindo ali da população. Mas vamos perguntar lá para a Secretaria de Saúde, né, como que estão os números, os indicadores, como que é o planejamento? Qual é o plano, né? Como é que vocês estão pensando em atuar nessa questão? Esse problema ser resolvido no sistema do governo federal, Transfere Gov, a primeira aba que você tem que preencher o seu pleito para buscar o recurso é essa pergunta: qual é o problema a ser resolvido?
E se esse problema casa com o programa que está dentro da dotação orçamentária do governo. Então, ali você precisa muito da ajuda das pastas beneficiadas, o qual ela vai falar assim, eu tenho um problema aqui sério e vai resolver esse problema assim, assim, assim. Né? Vai mostrar para mim o impacto daquele recurso enquanto a solução do problema. Ou seja, então essa construção no planejamento, a priorização é muito importante, né? De quem vai estar preenchendo aí essas Perfeito. informações. Ó, a Lina está fazendo uma outra pergunta aqui. Também é essencial ter, nossa, excelente, regramentos claros e objetivos, para que as indicações parlamentares tenham harmonia com o planejamento. Porque acho que esse assunto não é muito regulamentado, né, Flávia, ainda? Não. E ela fala, contrário. cada área pode regulamentar? Acredito. Ela acredita que cada área pode regulamentar. Acho que sim. Tem que ter um regulamento macro, né? Acho. Você respeitando, eu acho que a norma geral, você pode sim, por decreto, regulamentar com cada pasta, cada origem do recurso, perfeito. Né? Não sendo, Estabelecer procedimentos. Perfeito. Até né? o dever de casa mesmo. Você tem um fluxo de processo, de procedimento, do qual o servidor consegue trabalhar mais tranquilo, né? Porque ele sabe que é daquele jeito que funciona. E aí evita essas brigas também com o legislativo, né? Porque às vezes o parlamentar não entende, vem, quer brigar e quer impor a sua vontade. Aí fica mais fácil quando você tem um regramento claro, né? Não, a regra está aqui, ó. Então é assim que funciona. Você quer trazer o dinheiro para cá, é assim e tal. Então, realmente, essa questão do regramento é um dever de casa que a gente tem que fazer, né? O executivo tem que fazer. Sim. Perfeito. Com certeza, não. Amarrado, né? Gente, esse assunto é muito interessante, né? E ainda muito pouco falado, né? Tem muita coisa para a gente instruir a sociedade que não participa do dia a dia enquanto a gente aqui, para ela entender como que funciona, porque é ela que é beneficiária desses recursos, e do outro lado, instruir também aqueles que trabalham com isso, para eles entenderem melhor como que funciona. Quando você trabalha nessa área, você lida com todas as áreas. Você trabalha com a pasta beneficiada, você trabalha com área meio, com área de licença ambiental, com área de regularização de área, cartório. Muitas vezes também você precisa do apoio da procuradoria por conta de processo judicial. Então, você lidar com a prefeitura ou, com, né, no caso do Estado, com todas as secretarias ali. Né? É uma área muito dinâmica que a gente chama. Multidisciplinar, né? Assim, passa por várias áreas realmente. Total. E aí, gente, foi bom então? Nosso tempo está acabando, né? Passamos do nosso tempo já, quando o assunto é bom, né? A gente passa. Ó, eu queria só, antes da gente encerrar, lembrei aqui de uma história que aconteceu mesmo, é verdade, para falar um pouco de planejamento, né? E assim, é muito importante a gente ouvir a população, ouvir o parlamentar que ele está ali, né, ouvindo direto as reclamações do cidadão e tal. Mas, às vezes, a gente tem um equívoco na hora de tentar resolver o problema. Aconteceu uma vez, uma situação assim, um bairro estava pedindo escola. Tem que ter escola nesse bairro, tem que ter escola nesse bairro, tem que ter escola nesse bairro. Aí, bom, então vamos direcionar o orçamento, vamos fazer aqui, vamos construir a escola nesse bairro. Quando eles foram ver realmente o problema, a escola do bairro vizinho, alguém falou, mas peraí, a escola aqui do bairro vizinho, que é bem próxima, ela tem muita vaga, ela não está lotada, tal, daria para atender esse bairro. Por que eles estão pedindo para construir uma escola aqui? E aí eles foram tentar entender qual era o problema. Na verdade, o problema é que para ir de um bairro para o outro, tinha um córrego. E a ponte do córrego estava quebrada. Não tinha acesso, estava impedido esse acesso. Então, o problema, na verdade, eu não precisava construir outra escola neste bairro. Eu queria usar o meu equipamento público que eu já tinha. Eu só precisava consertar a ponte, a passarela que atravessava ali de um bairro para o outro. Então, é muito importante a gente pensar nisso, sabe? E isso para qualquer coisa. Isso aconteceu lá nos idos dos anos 2000, mas trazendo para a questão da emenda, é muito isso, né? Porque a população vai lá e fala, poxa, eu preciso de uma escola nesse bairro.
Mas não é exatamente isso que ela precisava. O equipamento público já existia, inclusive era uma escola muito boa. Eu só precisava consertar o acesso e facilitar o acesso para esse outro bairro, né? Por isso que é tão multidisciplinar, né? Tem que olhar de cima, tem Tem que que olhar olhar de cima. todo. E se o município for estruturar, né, uma secretaria, um departamento que vai cuidar disso, é importante que esteja muito alinhado com o planejamento, né? Com o Total. planejamento do município. E que consiga olhar todas as secretarias, todo o planejamento da gestão. Pessoa que tem interface com todo mundo, né? Bom trânsito e que consiga aí entender o problema e trazer a melhor solução, né? Não é simplesmente comprar um tomógrafo, né? É. Muito Mas é isso, hein, gente? Extrapolando o nosso tempo aqui, mas eu acho que foi muito bom. Nossa, muito bom, muito interessante realmente o tema. Acho que isso a gente precisa desenvolver muito ainda, né? No ainda Brasil, falaremos mais sobre isso, acho. Falaremos mais, com certeza. Então tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrar por hoje. Se vocês quiserem outros temas, né? Indiquem pra gente aí no Instagram. Quem sabe a gente pode trazer para a próxima live um tema que seja, né, bem prático e de muito interesse aí de vocês. Então coloquem aí nos comentários. Essa live vai subir daqui a pouco, né? Pro feed. Sim. E a gente quer sugestões. Quais são os maiores problemas aí que vocês querem enfrentar, né? Que a gente está aqui para falar e discutir. Quem pôde assistir ao vivo, super obrigada. A gente adora a presença de vocês. Mas a live está gravada, então se você conhecer alguém que precisa saber sobre isso, que tem interesse no assunto, encaminha a live. Isso ajuda muito a gente, o Instagram, a entregar, né, esse conteúdo. Porque para a gente ir aí disseminando as boas práticas, que a gente acredita que boas práticas transformam. Então, vamos transformar a gestão pública, né? Exatamente. Gente, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado por fazer as 6, tá? E deu tempo. Mudamos para 6, deu tempo, né? Bom trabalho aí em Brasília, Flávio. Bom trabalho para você essa semana, viu? Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais.